Como publicar o seu primeiro livro? Olá, eu sou Mário Simões, escritor, mentor e CEO da editora Preparando. Como é que você vai publicar o seu primeiro livro? Sem dor de cabeça. Pois é, eu vou contar para vocês as muitas dores de cabeça que eu passei para publicar o meu primeiro livro. Quero compartilhar 3 princípios importantes. O primeiro deles, leia livros. Eu vou contar para vocês que lá no passado, em 1900 e Guaraná com rolha, quando o mundo ainda era em preto e branco, eu ainda na fase ainda de escola do primário, alguns se lembram disso, eu detestava ler livros. Eu era super acanhado, tímido, não gostava de ler, não gostava de falar em público. E eu me lembro que na escola a professora pedia pra gente ler alguma coisa e eu era assim, ficava treinando para não gaguejar. Bom, o meu modus operandi foi estudar para fazer prova e passar de ano. E assim fui até o final da faculdade, me formei em jornalismo, mas sempre assim muito nos bastidores. E eu me lembro que, anos depois da minha formatura, nós descobrimos um vídeo que foi gravado pelo meu pai, com aquela câmera ainda antiga VHS, você se lembra dela? E aí meu pai fez uma pergunta: "Ei, Marião, como é que você tá?" E eu respondi assim: "It's over, acabou, no more books." Se o seu inglês é "The book is on the table", no more books quer dizer chega de livros. E olha só, depois de formado por 2 anos, eu não li livros. E olha o que aconteceu. Conheci uma noiva, né, uma menina brasileira, Priscila, ficamos noivos, a gente ia se casar. E naquela época, a igreja que eu frequentava, eles tinham uma reunião de empresários. Eu queria fazer parte dessa reunião, fui nessa reunião e chegando lá o líder falou assim: "Nós vamos começar a leitura de um novo livro." Eu quase fui embora, mas eu fiquei e li um livro de John Maxwell, Sua Atitude, Chaves para o Sucesso. Isso mudou minha vida. Aí, a partir de então, eu comecei a ler livros e minha vida foi transformada através da leitura de livros. É importante você ler livros, mesmo que você não goste. É importante. Olha que eu aprendi essa semana uma frase bonita de Benjamin Franklin: "Esvazie seu bolso na sua mente, e sua mente encherá o seu bolso." Isso é fato. Leia livros. Muito bem. Número 2. Aprenda com a vida. Se você quiser escrever, e eu tinha essa dúvida, o que eu vou escrever? E eu não queria, quando escrevesse, eu não queria escrever uma coisa, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, falar sobre metas SMART, sobre VUCA, coisas que já estão, as pessoas falam e a gente já está cansado de ler sobre isso. E eu comecei então a pedir a Deus, o que eu vou escrever desse meu livro? Quais são as experiências, histórias que eu preciso contar? E aí, Deus permitiu que a gente passasse por uma grande crise financeira. Foi um período muito difícil. O nosso negócio, a gente descobriu que havia se tornado milionário no vermelho. Menos milhões. E como foi uma experiência difícil que nós passamos. Mas interessante que eu acredito muito em experiências vividas e lições aprendidas. O que você vive, o que você aprende. E eu comecei a anotar as experiências difíceis que nós passamos, como é que nós estamos sentindo. E depois daqueles 2 anos difíceis de cobranças, de pagar dívidas, eu lembro que eu comecei a me sentir mais alegre, mais motivado. E eu pensei, puxa, parece que eu estou vivendo uma primavera. Se a primavera eu passei um outono, perdas, as folhas caíram, depois o inverno de reclusão, agora eu estou numa primavera, estou mais animado, mais motivado. E isso me levou então a fazer uma série de palestras sobre as 4 estações da vida. E eu pensei, puxa, acho que eu vou escrever um livro. E aí eu procurei, terceiro lugar, terceiro princípio, encontre um mentor. Encontre alguém que esteja disposto a ajudar você a escrever o seu livro. E encontrei na pessoa do meu pai e da minha mãe, que já haviam escrito livros, e eles me deram algumas orientações muito preciosas de como escrever um capítulo e depois como formatar esse livro. E é difícil hoje em dia você encontrar alguém que esteja disposto e disponível. E livros você aprende com quem já escreveu. Tem muita gente que, alguns já escreveram, mas não querem dizer como que eles escreveram e transferir os segredos, né, que eles passaram para essa jornada de aprendizado. E eu peguei então aquela experiência que eu, com os meus pais, e eu comecei a escrever. E foi como uma gestação. Foram 9 meses escrevendo as ideias, pegando frases, pegando textos, pegando coisas que eu havia experimentado.
E foram 9 meses que eu gastei para escrever um livro. Depois fui procurar uma editora que podia me ajudar a publicar o livro. E depois de mais 3 meses fazendo revisão, diagramação, todas essas coisas que um livro precisa, saiu finalmente o livro As 4 Estações da Vida. O meu primeiro livro, esse livro maravilhoso aqui, meu xodozinho, meu primeiro filho de papel. E esse livro foi tão marcante, tão precioso, que depois ele foi traduzido para o inglês e veio da Four Seasons of Life, um livro precioso, e depois, anos depois, alguém me levou para a Romênia e eu pude publicar o livro, olha só, em romeno, gente, aqui, Cele patro anno timpuri alivieti, ó, é a única coisa que eu sei falar em romeno. E esse livro já impactou a vida de milhares de pessoas. Então, como é que você publica o seu primeiro livro sem dor de cabeça? Como eu passei muitas dores de cabeça, tive que descobrir como fazer isso. Eu queria desafiar você. Você quer continuar conversando sobre isso? Quer saber mais sobre isso? Vamos continuar esse papo? Me procure aqui nas redes sociais e vai ser um privilégio conversar com você sobre esse tema tão maravilhoso. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Right.